CBN Universidade. O CBN Universidade de hoje vai falar sobre futebol. Os estudantes de jornalismo da UFPB, Gustavo Demétrio e Vinícius Gonçalves, conversaram com torcedores dos 3 maiores clubes paraibanos e com um pesquisador da área. A reportagem buscou saber por que os clubes não conseguem lotar os estádios. O futebol paraibano vive uma fase difícil. Os 3 principais representantes não são protagonistas em nível nacional, além de terem perdido espaço na Copa do Nordeste, a principal competição regional do país. Estudante de filosofia e apaixonado pelo Botafogo, João Paulo vê a estrutura dos clubes como principal causa para o desempenho abaixo do esperado. O que a gente tem é que durante muito tempo foi feita uma campanha massiva de propagação do futebol dos times do eixo. Mudaram os jogos dos times da Paraíba para jogar no mesmo horário dos times do eixo. E o pessoal até parou de ir para os jogos para ficar em casa assistindo. Outra coisa que afasta o torcedor do estádio é a estrutura do estádio. Né? Que a infraestrutura do estádio ela não depende exclusivamente do clube, ela depende exclusivamente do estado da Paraíba. Na visão de quem acompanha de perto a avaliação sobre o que é sucesso e o que é fracasso com os nossos clubes, isso se torna algo para refletir. É o que fala o jornalista e antropólogo Felipe Caldas. A lógica do futebol é desonesta quando tenta classificar como protagonistas apenas 20 clubes que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro. O Brasil é um país continental que possui milhares de clubes por todo o seu território e a gente não pode resumir o futebol a 20 clubes que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro. Então é muito mais complexo do que a gente simplesmente dizer que os clubes colecionam frustrações e tudo mais. Em março deste ano, completou uma década do último título regional conquistado por um time paraibano, na vitória do Campinense sobre o Asa. Assessor de marketing e um raposeiro aguerrido, Demétrios Oliveira mantém expectativas positivas sobre o futuro do Campinense. Eu costumo dizer que a minha paixão pelo Campinense é uma paixão muito genuína e guerreira, porque eu tinha tudo para não torcer para o Campinense. A família da minha mãe não é de Campina Grande, é de Cajazeiras, então eles não me influenciaram a torcer pelo Campinense, porque eles não torciam pelo Campinense. E a família do meu pai tem uma história de longa data dentro do 13. O meu tio-avô, tio do meu pai, é o maior artilheiro da história do 13, que é Mário Buxudo. E eu cresci ouvindo essas histórias e meu pai tentando me influenciar a torcer pelo 13. Mas aí eu acabei escolhendo pelo convívio com os amigos, pela identificação que eu tive com o time, com as cores, torcer pelo Campinense. E assim, quando você consegue estar presente no estádio, quando você consegue assistir um time de maneira real, consegue abraçar um desconhecido no campo de futebol depois de um gol, é muito diferente de você estar assistindo uma partida de futebol sentado no sofá. É uma emoção completamente diferente e isso gera um vínculo, digamos que inigualável, entre você e o clube. Outro grande que vive uma fase complicada é o 13, que segundo o torcedor Arthur Lacerda, tem como principal problema as categorias de base. Cara, para falar dos problemas do 13 é complicado porque são muitos. Por exemplo, eu poderia dizer aqui das categorias de base do clube que são ridículas, mal administradas, né? Não tem incentivo a jogador nenhum e eu falo isso bem de perto porque eu já vi casos, né? Bem de perto de jogadores promissores que foram para lá e não deram certo porque as condições são mínimas. Com todos esses problemas, o trio de ferro do futebol paraibano tem apenas o Belo disputando a Série C do Brasileirão, enquanto o Campinense disputa a Série D, junto com o Souza e o Nacional de Patos. O 13 está sem divisão. Do Alto Sertão, passando pelo Planalto da Borborema e chegando ao litoral, o que fica de mais importante, independentemente dos resultados, é a paixão que cada torcedor tem pelo próprio time. Reportagem Gustavo Demétrio, produção Vinícius Gonçalo, edição Caio Bom Tempo e direção da professora Patrícia Monteiro.